Olá, gente, dando sequência a essa série de videoaulas sobre a produção de leite a pasto. O tema desta aula é o manejo da pastagem e do pastejo. Mas que conceito é esse, Suzane? O que significa pastejo e pastagem? Onde você foi buscar informação para responder a este conceito, a esse tema? Então, sim, né, a gente vem falando ao longo aí das videoaulas, né? Sobre essa importância aí do planejamento e do produtor e as orientações para que ele tenha sucesso aí com a produção de leite a pasto. É uma prática muito simples e que a gente acredita demais, né? Que é possível reduzir aí os custos de produção utilizando essa tecnologia aí, né, esse modo de produção que é o leite a pasto. Porém, ele tem que seguir uma série de orientações, né? Isso é fundamental. Então, a gente vem tratando isso ao longo das aulas e nessa aula não vai ser diferente, né? A gente vai estar abordando aí sobre o manejo da pastagem e do pastejo, né? A gente conversou com o Bruno e aí ele vai ajudar a gente a diferenciar. Não adianta a gente investir em correção de solo, em análise de solo, em adubação, em irrigação. E no momento aí de fazer esse manejo, né, do pastejo e da pastagem, errar. Né? Se a gente errar, a gente vai estar desperdiçando aí todo o investimento que foi feito, né? Tanto do tempo, né, do produtor, que também é dinheiro, quanto de todos os demais investimentos aí já citados, como irrigação, adubação, análise de solo, correção de solo, enfim. Então, para trazer melhor essa definição, né, a gente buscou esse apoio com o Bruno e é o que ele vai nos falar agora, qual é essa diferença. Bruno, primeiro, qual a diferença de manejo da pastagem e manejo do pastejo? Bom, o manejo da pastagem é basicamente esse processo que a gente já vem conversando nos vídeos anteriores, sobre estabelecimento, escolha da forragem, adubação, plantio, né? E manejo do pastejo é a forma como o animal vai colher o pasto. E falando de manejo do pastejo, para o produtor saber se o pasto dele está sendo bem manejado ou não, ele tem que aprender, ele tem que procurar orientação técnica para aprender a calcular a taxa de lotação. Saber se a quantidade de animal que ele colocou no pasto é a quantidade certa e se aquele pasto tem a quantidade de comida suficiente para o animal. Então, no pastejo ótimo, quando o animal sai do pasto, colheu a forragem e saiu do pasto, a gente pode olhar para o pasto e ele vai estar bem uniforme. A gente não vai encontrar áreas com pasto rapado ou então com piseiro. Esse é um pastejo ótimo. No superpastejo, onde o produtor coloca mais animal do que suporta o pasto, após a saída dos animais do piquete, a gente vai encontrar o capim desuniforme, o pastejo desuniforme, planta colhida abaixo da altura recomendada e plantas e áreas de clarão, áreas onde a pastagem já está entrando em degradação. Agora, no subpastejo, quando o produtor coloca menos capim, menos animal do que a quantidade de capim fornecida, após a saída do pastejo, o produtor vai encontrar o pasto desuniforme, alguns com altura muito acima do recomendado para a entrada do pastejo, para o início do pastejo, e outras partes, principalmente perto do bebedouro, com capim rapado. Quando a gente faz a avaliação da pastagem, a gente tem que levar em consideração o capim, a planta e o animal. No pastejo ótimo, quando o produtor faz esse cálculo de taxa de lotação e capacidade de suporte, a quantidade de animal é suficiente para a quantidade de comida de capim que tem no pasto, é benéfico tanto para o animal quanto para a planta. Nenhum dos dois sofre. O rendimento
do animal é maior, a produção de leite é maior e o capim vai ter força suficiente para recuperar. No superpastejo, tem muito animal colhendo com mais frequência, então a tendência é que o capim morra, porque ele está sugando as energias, as reservas do capim, e a tendência é que ele morra. E o animal não tem um rendimento esperado. A produção cai e o animal perde peso. No subpastejo, se a gente for fazer uma avaliação, o animal ele vai ter um rendimento bom, mas o capim não, porque quando ele passa do ponto de corte, da altura de corte, que é recomendado para cada espécie, ele começa a perder folha, criar talo e também tem a tendência de morrer. Mas o capim, o animal, apesar dele ter um rendimento bom, se a gente levar em consideração a área total, o rendimento é pouco, porque a gente poderia colocar mais animal. Ainda falando sobre o manejo do pastejo, especificamente para o tipo 85, qual seria a recomendação técnica adequada para a altura de entrada e altura de saída dos animais? Bom, aqui nós estamos num piquete de tipo 85 e a gente pode demonstrar isso na prática. A altura de entrada no piquete para o gado começar a pastejar, um piquete de tipo 85, o ideal é que ele esteja com 25 centímetros de altura. E a saída, metade disso aí. Então aqui do meu lado direito, a gente pode ver uma área piquete que ainda vai ser pastejado, já está na altura recomendada, em torno de 25 centímetros de altura. E do meu lado esquerdo, um piquete que os animais saíram, já pastejaram e saíram ontem. Então ele está em torno de 12 a 13 centímetros de altura. Seguindo essa orientação de altura de saída, altura de entrada, num piquete irrigado e adubado, ele vai levar em torno de 18 a 20 dias para recuperar, para ele atingir a altura de 25 centímetros e o produtor poder colocar os animais novamente no pastejo. No caso, se completar aí, se o capim atingir os 25 centímetros e o produtor não entrar com gado, isso para o típico, quais seriam as consequências disso? Tem muita pesquisa, o Brasil é muito rico em pesquisa e vem pesquisando a altura de cada espécie forrageira. Então, tanto para o típico quanto para as outras espécies, tem uma altura recomendada. Se a gente não seguir essa orientação e o capim, no caso do típico, passar dos 25 centímetros, ele começa a fechar, começa a ter folha e impedir que os raios solares entrem na parte basal, na parte de baixo da planta. E isso vai impedir, vai dificultar que a planta faça o crescimento das folhas laterais. E além de ser o ponto ótimo entre a quantidade de folha e quantidade de caule. A gente sabe que em torno de 60% dos nutrientes da planta estão nos primeiros 40% da ponta da planta. Então, quando a gente deixa passar desse período, a planta começa a criar mais fibra, a folha cria mais fibra e vai perdendo nutriente. Mostrando aqui, onde estaria a concentração de nutrientes nessas plantas? Então, se a gente pegar uma estrutura de uma planta no pastejo ideal como essa, os nutrientes estariam em torno aqui de 40% da ponta da folha. Então essa aqui é onde está a maior parte do nutriente das plantas. Com menor fibra, maior teor de proteína e energia. O Bruno vai nos mostrar como que acontece esse manejo de altura de entrada e altura de saída para o capim mombaça. Bom, aqui é um pânico, uma variedade mombaça que tem um crescimento mais encocerado. Então, a altura de entrada recomendada desse capim são de 90 centímetros. Então, quando ele começa a dobrar a folhinha, ele
começou a chegar ali próximo aos 90 centímetros, é hora de colocar o gado no piquete. E a altura de saída é a metade disso, 45 centímetros. Como o Tito, é importante seguir essa orientação. O Mombaça, se não respeitar a altura de entrada, ele começa a criar muito talo, vira uma cana e o animal vai comer só fibra e não vai ter o rendimento esperado. E se deixar ele, se cortar demais, cortar abaixo da altura recomendada, ele começa a engramar, virar uma grama, ou então até morrer, dependendo da quantidade de animais que vai pastejar, ou então ele vai ter uma dificuldade muito grande de recuperar e chegar aos 90 centímetros. O Mombaça, diferente do Tito, ele precisa de um período maior para a recuperação. Num clima, num ambiente ideal, temperatura, umidade, ele recupera em torno de 28 dias, 28 a 30 dias. Muito bem, Suzy. Acho que é muito clara aí a diferença, né, dos manejos. O que você complementaria? E é importante demais, né, seguir essas orientações aí, principalmente no que se refere aí à altura de entrada e à altura de saída de cada espécie de forrageira, né? Então, a potencialização da produção do leite, ela vai se resumir basicamente, lógico que em todo o processo de manejo desse pasto, né? Mas a complementação, a finalização, a potencialização dessa produção, ela se dá aí basicamente nessa etapa final, que é o manejo do pastejo, né? Que é respeitar essa altura de entrada e altura de saída. Né, a altura de entrada por conta mesmo da concentração, né, dos nutrientes, está ali na parte mais apical da planta, né, na parte mais, nos 40% aí da folha daquele pasto. E a altura de saída, porque a planta ela precisa de reserva para poder recuperar e receber o animal quando ele completar o rodeio, né, aquela rotação ali naquela área implantada, né, pelo produtor. Muito bem. Gente, não percam as outras aulas dessa série. Nós começamos falando de escolha da forrageira, nós discutimos o estabelecimento da pastagem. Esta aula está tratando de manejo do pastejo e da pastagem. Nós também vamos discutir manejo de pragas e ervas invasoras e também a reserva estratégica. Muito obrigado. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.